noite, pessoal! Estamos começando mais um programa Fumicultura é Agro. Eu sou a Aline Rosiak e estou aqui com o meu parceiro Marcelo Leite e também com o Lindomar Bergman, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Camaquã, Chuvisca e Arambaré. E o nosso assunto principal de hoje vai ser compra de fumo no galpão. Como tá, como foi, como vai ser, o que se espera, tudo isso e muito mais aqui no Fumicultura é Agro, que tem o patrocínio de Supermercado Lempec. Quer economizar? O Supermercado Lempec é o lugar certo para você. Lidermac é a empresa que lhe oferece toda a linha de mecanização para a agricultura, como tratores, implementos e muito mais. Agência Cressol Dom Feliciano. Venha ser cliente e conhecer os diversos serviços e produtos. Janovic Materiais de Construção. Vai construir ou reformar? Corre na Janovic Materiais de Construção. E Clínica São Damião é saúde para todos. A Clínica São Damião conta com uma estrutura moderna e profissionais especializados em diversas áreas. A partir de agora, então, Fumicultura é Agro no ar e a gente agradece a sua audiência, aproveita, curte, comenta, compartilha o nosso programa, comenta sobre o assunto que a gente vai falar, sugere próximos assuntos e pautas também, que a gente está aqui para contribuir, né, com assuntos importantes para o nosso município e para os nossos fumicultores. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Aline. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite ao nosso convidado especial de hoje, Lindomar Bergman. Seja bem-vindo, ele que veio lá de Camaquã para participar com a gente do programa. Boa noite, Aline. Boa noite, Marcelo. Boa noite ao pessoal de casa. Bom, esse assunto deu bastante pano para manga, digamos assim, né? De 2015 para cá, muito se falou sobre compra de fumo no galpão. Isso já é lei, já está funcionando? Como é que tá isso? Como é que começou e como é que tá hoje? Na verdade, a gente acompanha, né, o assunto de quem sabe essa compra fosse em casa. Então, isso antes de 2015, isso já foi debatido, discutido, né, foi provocado e aí então se teve a proposta, né, de alguns parlamentares de colocar, de se criar uma lei, então, né, porque para ter essa função, para ter essa prática pelas empresas e com os integrados, teria que ter uma lei. Então não poderia ser uma lei estadual, então foi onde iniciou, né? Porque existe também uma lei, um projeto de lei que é a nível federal, que aí abrange todos os estados. Então, mas isso ainda, por enquanto, como é que se diz? Está arquivado, né? Tá arquivado. Então, a partir de 2015, né, foi colocado em pauta, e aí foi se elaborando, foi criada a lei e foi colocada na Assembleia para votação. Mas isso depende de articulação, né, política. Então, não basta ser criada e ser aprovada, tem que ter agora as regras, seria isso? Isso, aí se chegou, primeiro teria que ter a aprovação, né? Primeiro teria que ter a aprovação. Então, por isso que demorou isso. De 2015 para cá, teve outras demandas, né, dentro do legislativo que esse projeto foi ficando, né? Então, mas a demanda do produtor já é antes de 2015, né? Sim, muito antes. Então o assunto vinha sempre discutido, mas precisava como é que se diz, um mesh, né, dentro da Assembleia. E aí foi aonde que a partir de 2015, depois de criado o projeto, e se chegou, né, agora esse ano, em janeiro, que foi colocado em votação. Isso, e aí 2022 foi colocado várias vezes e sempre tinha foi avaliado, né, pelas comissões, né, foi Comissão de Agricultura, Comissão de Economia, né, então até uma das, né, Comissão de Economia, né, que é o Marcelo, que a gente foi lá participar para acompanhar. Então tem que passar pelas comissões para depois chegar no plenário de votação, né? Então, ali que não basta ter a provocação, não basta chegar a demanda lá em cima, tem que ter todo um trâmite, né? Processo, né? Foram 3 comissões, né? Passou por 3 comissões. E antes de chegar nas comissões, também, aí tinha os deputados relatores, né? Que é onde a gente participou através do sindicato, como a gente faz parte da Comissão Estadual do Tabaco, dentro da FETAG, da federação.
o deputado Elton Weber, que foi relator do projeto no início ali, no final do ano que foi, né? Mas no início da tramitação das comissões. Então, a gente fez reuniões para ver, né, a viabilidade, né, essa oportunidade ao produtor. Então, por isso foi aprovado para ir para votação. E aqui a gente percebe, Marcelo, que a gente sempre fala, a importância de estar ativo, atuante, participante nos movimentos. Isso, com certeza. Né? Porque o Lindomar aqui, ele é presidente, ele representa uma entidade. Mas tu estava lá como fumicultor, Exatamente. né? Fazendo pressão, participando, uma para fazer pressão e outra para tu ter conhecimento de causa também, né? Sim. Porque tu é um dos maiores interessados. Eu digo tu, mas todos os fumicultores, tu tá aqui representando os fumicultores, né? Então, não basta, eu quero que compre meu fumo no galpão e cruzar os braços. Não fazer nada, né, Marcelo? E aí a gente comenta que às vezes, a pessoa não quer aparecer, tem vergonha, tem isso, tem aquilo, mas as coisas não caem do céu, né? Tu precisa estar lá, tu precisa dar cara a tapa, né? Precisa aparecer um pouco, né? Alguém tem que ir lá, né? Alguém tem que ir lá, né? Alguém tem que ir lá. E essas reuniões, né, foram feitas e convidadas, né? Sempre tinha alguém representando os agricultores para, né, colocar para ficar a par e dar a sua opinião, né, dentro daquela construção. Só que até ali foi debatido a lei, né, que seria favorável ou não. Então se chegou a conclusão de que seria favorável, né? Sim. E aí dentro dessa lei ainda não tem todas as regras estabelecidas. Aí a lei aprovada agora tem que se construir, né, as diretrizes ali, a parte prática, né, de como colocar em prática. Então, exatamente. Também vai ser construído. Qual é a né? responsabilidade do produtor e qual é a da empresa dentro desse novo mecanismo de compra. Porque vai ter que ter um meio termo, cada um vai ter que ceder um pouco, o produtor vai ter que fazer um pouco mais, a empresa o produtor vai ter ele vai ter que se organizar mais para receber uma compra em casa e a empresa também vai ter que se organizar mais para vir comprar o fumo. Então ambas as partes vão ter... Isso vai alterar ou vai mexer na logística, né? Sim. Que é tu terminar, preparou teu fumo ali, hoje tu marca com o transportador e ele vai, né? Vai lá junto. Com a lei, tu tem tu vai ter uma escolha, né? Tu vai ter oportunidade de não ir na empresa, e sim o fumo ser classificado na tua casa, né? No teu galpão. E o que a gente sempre fala e reforça é que a compra na esteira vai continuar. Sim, quem optar por vender lá... Ela é uma opção, é opcional. É opcional. Não quer dizer que Será que isso vai aumentar o custo para o produtor? Num primeiro momento, eu acredito que depende do que for exigido, né? Isso. Porque as empresas, elas vão vir com o contrato, eu acredito, né? Essa regulamentação, ela vai ter que ser construída agora, né? Durante esse intervalo aí. Agora, aproveitando para esse ano, agora essa safra de 2023... Que a safra 2023 existe um contrato. Que é anterior. Compra, que é integrados, né? Do sistema integrado existe um contrato. Então, não tem como tu vai trabalhar essa compra, né? Que se existe um contrato que o produtor se compromete a entregar lá, não existia lei. Então, a partir da lei vai se criar uma regulamentação. E essa regulamentação, ela tem que ser construída agora nessa entre safra, para talvez a safra que vem já colocar em prática. Talvez. Ainda tem um talvez, porque ainda isso vai, é muito complexo. Que nem você falou, muito pano para manga, isso vai dar. As empresas vão vir com alguma coisa, as entidades vão ter que contrapor alguma coisa, né, para essa lei realmente ser construída, que seja benéfica para os dois lados. Tem que ficar bom para os dois lados, né? Porque a lei ela favorece, ela é uma oportunidade a mais. Sim. Né? Porque o que foi relatado em várias reuniões para se chegar à aprovação, né, da lei, para que a opinião pública valesse para depois os deputados votarem sim, entendeu? A questão até de psicológica às vezes do produtor, né? Em compras normal, ali o produtor enfarda a safra toda ou metade da safra e aí vai até lá. E aí o produtor sabe produzir, mas na frente de um classificador ele fica tudo, né? Ele deixou tudo em casa e foi lá negociar a safra toda dele, né? O trabalho daquele ano todo. Então aquilo acaba até afetando, né? A gente tem relatos de produtores que
Sim, porque ele não é um comerciante, ele não é um comerciante, ele é um entendeu? produtor, Então, né? Então, aonde se avaliou essa oportunidade, então, de comprar em casa. Da empresa vir e classificar, fazer a classificação em casa. E com essa lei, então, vai ser algo que vai ser padrão praticamente, né? Não Sim. vai poder cada empresa criar o seu... Claro, cada uma pode ter o seu contrato, mas as regras basicamente terão que ser as mesmas. Como é uma lei, né? Ela tem que ser baseada Sim. dentro do que diz a lei, e aí a regulamentação de como vai ser praticado tem que valer para todos. Né? Igual. E aí fica algo que eu e o Marcelo tava conversando em off, né? Que galpão, quando se fala em galpão, normalmente a gente pensa em bagunça, né? Porque, eu arrumei tal coisa em casa, eu não quero mais isso aqui, onde eu vou botar? Um galpão. Naquele cantinho do galpão. Uhum. O cantinho do galpão é um cantão que tem um monte de coisa, e aí depois a safra começa, tu deixa aquele canto da bagunça ali, o fumo vai ficando, né? E acredito que muita gente faça isso, o galpão, quando não tem fumo, é pra isso, né, Marcelo? Mas com essas novas regras, o galpão vai ter que tu vai ter que ser ter uma uma empresa, boa né? apresentação do teu produto do lugar que tu vai organização. apresentar ele. Isso né? tudo vai Aí trazer- temos que Aquela ver- cama do produtor dormir pra cuidar do fumo ali não vai dar pra cuidar do fogo, né? É aquele galãozinho de óleo diesel no beirado do galpão também, que acontece muito. São várias coisas que vão aparecer. Isso. Eu e o Domar já tinha conversado um dia voltando de Porto Alegre, né? Nesses pontos que tinham que ser esclarecidos ainda dessa nova lei, que muita gente pensava que ia ser uma oitava maravilha, na verdade não vai ser, porque tem a questão mercado. Isso. Num ano ruim não vai adiantar vender em casa, o mercado vai terminar o preço, isso vai continuar valendo. A única vantagem é que o produtor pode se dar o direito de vender na sua propriedade. Não precisa se deslocar para a empresa, que é aquele... Mas a questão, eu creio que no primeiro momento vai vir regras para o produtor, que os produtores vão berrar. Que o produtor já berra, né? Por tudo, né? Mas eu acredito que vai vir, porque as empresas vão botar lá no contrato, tu vai ter que ter uma esteirinha, tu vai ter que ter tantas lâmpadas, um lugar bem limpo. São questões assim que a gente nem pode ainda, né, ir Se no adiantar, achômetro, né? Nem ir no achômetro, mas Mas alguma acredito estrutura que vai ser exigida, né? Provavelmente isso. Por isso a importância de ser construído juntos, né? Sim. Para não ficar uma coisa penosa para um lado, né, ou para o outro. Acho que tem que ser uma coisa para favorecer, como se a lei veio como para uma oportunidade, então se tem que ter também, tentar dar um equilíbrio, né, para os dois lados. E por isso a importância de continuar participativa, né, Marcelo? Sim, Tanto isso. as entidades Isso. quanto os produtores que tiverem a oportunidade. Eu não sei se as negociações são abertas para todos participarem, são convidados. Como é que tu chegou lá? Através do sindicato. Por isso é importante participar dos sindicatos também, né? Sim, Aqui no sim, Feliciano sim. o sindicato é bastante atuante também, né? O pessoal participa bastante também. Então é muito importante não só exigir e ficar de braço cruzado, mas participar para depois não dizer podia ter sido assim. Mas quem é que estava lá para dizer que podia sim. ser assim, né? Hoje a questão da negociação, né, tá mais, se consegue divulgar mais, né, porque a negociação era assim, através de um custo de produção, né, era feita uma pesquisa, só que as entidades faziam uma pesquisa junto com a FUBRA, né, que a FUBRA ela tem uma estrutura técnica que favorece, né, então eles vão a campo e as entidades acompanham, né, aí os produtores são sorteados, né, eles são sorteados nos 3 estados do sul, então ocorre aquele sorteio e aquelas pessoas são visitadas para ver a questão de valores de mão de obra, né, valor da comida, valor do hora de trator. Então, dali se tira um custo de produção. Só que nos últimos antes era, né, agora são 2 safras só que foram feitas em conjunto, que as empresas também fazem um custo só. Antes tinha 2 custos. Para comparar, pelo menos. Então, nunca fechava. Então, sempre tinha aquela função ali de que era 2 dias se reunindo para ajustar os custos, os 2 custos, que eram das entidades com as fumageiras. Hoje se tem um custo só. Tá justo esse custo para quem acompanha? Foi acordado de fazer o custo em conjunto, Isso, só que elas não estão dando nenhum custo. Sim, aí hoje o que se tem de resultado, né, é isso aí. Então, já é a segunda safra que é em conjunto.
né? Só tem uma empresa que não aceitou em conjunto porque eles alegaram, né, entre aspas ali, eles alegaram que na safra passada, por exemplo, o primeiro ano que foi feito em conjunto, eles alegaram que não iam participar porque o custo deles seria diferente porque eles usavam a questão do fumo solto, já desde antes. Mas já esse ano, já as empresas todas já trabalharam com fumo, já estão trabalhando com fumo solto. E só que o que acontece, né? Não se sabe se é questão de mercado ou é questão de empresas de tabaco sempre tem uma carta na manga, né? Então eles não estão indo no custo de produção. E aí, que como todas é que concordaram, entendeu? como é que um produtor vai sobreviver se ele está abaixo do custo Porque de sempre produção? é feito aquela conta, né? Tá, o custo chegou ali, valor X, mas aí para ir para negociação é o custo mais a rentabilidade. Então esse ano tinha um percentual de rentabilidade para o produtor mais o custo. A partir dali seria a negociação. Então como se sentou lá em dezembro com 3 empresas, que a ideia era sempre, nos outros anos senta com as empresas, vamos esperar a cigarreira resolver, vamos esperar as cigarreiras resolver. Então, em dezembro se sentou com as 3 cigarreiras. Então vamos primeiro com elas para ver o que elas vão. Aí não foi decidido nada, né? 2 empresas não apresentaram nada e uma apresentou também, deixando bem aquém do custo. Se foi marcado então para janeiro. Como se eles não precisassem do produto, né? E tudo o nome já diz, é uma negociação, né? Então, então, o produtor negocia, mas a indústria também negocia. Sim. Então é aquela coisa, é uma queda de braço. E você que está acompanhando o nosso programa, que preço você acha que seria justo pelo fumo hoje? Vamos falar aí em BO1, né? O que você acha que deveria ser pago pelo BO1 hoje? Para valer a pena ser plantador de fumo, o que você acha? Vamos aproveitar, vamos fazer uma reivindicação aqui, né, Marcelo? Vai que as firmas nos enxerguem aqui e olhem que não tá justo o preço negociado hoje, esse custo de produção aí não chegou ainda no que o produtor precisa para sobreviver e para poder melhorar, porque não é só sobreviver. Ele precisa investir na propriedade, ele precisa melhorar o trator dele, ele precisa melhorar a estufa dele, ele precisa, né, ter um canteiro bem organizado, mas tudo isso tem um custo, né? Sim. E pelo que a gente percebe, esse custo não tá chegando na tabela. Na tabela, né? A tabela não tabela. tá chegando na tabela. Aí cobra qualidade, cobra um monte de coisa, mas não paga por isso, não ajuda que o produtor... Que ele tinha que chegar na tabela, esse custo de produção para todas as classes, assim, pelo menos o né? custo, né? Então, o que esse ano foi definido, né? Foi definido, assim conforme as empresas estavam alegando, né? Então, foi definido, então, o mínimo, então, tinha que dar o custo. O mínimo. Então, se tirou aquela parte ainda da rentabilidade. Então, pelo menos fecha o custo para assinar o protocolo. Que aí aquela tabela se torna oficial. Porque hoje, ainda... a cultura do fumo, né, do tabaco, ela está regida pelo sistema de integração, né, integrados, que hoje tem a FONIAGRO, que é um fórum nacional de integração, né, que regulamenta todas as regras dentro da estrutura do tabaco. Então, tanto fumicultores como as empresas, né, elas têm que seguir uma linha. Então, onde entra a negociação, onde entra a tabela, né? Hoje a gente enxerga, por exemplo, que a tabela com 44 classes, ela se torna, né? Ela não é agradável para o produtor. E é inviável para a classificadora, para a empresa. Mas isso é uma lei, né? Então, essa lei lá de 1960... tá na hora de atualizar. Né? Então... Só que aí tem que mexer aquela coisa, para se mexer numa lei de comprar em casa, se levou tanto tempo, imagina, para mexer em tabela. Então a gente sabe que é moroso, mas é uma demanda. E falando em tabela, outra coisa que a gente comentou aqui da importância do preço tá na tabela. Exatamente. Porque o ano passado o fumo parece que foi comercializado tipo um leilão, né? Isso. Que ainda mais, cada semana era um preço, era uma loucura, não tinha preço fixo. E muitos estavam felizes. Sim. Vendia 300, teve gente que pegou 350, né? E
Aí achou que tava bom, mas na verdade conversando aqui a gente percebeu que, claro, o produtor conseguiu vender a 350, parabéns, mas se isso não tá numa tabela é prejudicial para toda a classe Isso. fumicultora. Sim. O importante dessas discussões aí, dessas negociações, por mais que demorem, que a gente acha que não valoriza, que não ajuda o produtor, mas elas são importantes porque daí tu não tem como andar para trás, né? Isso. É dali para frente, tu Na tem frente tu tem o mínimo. Isso, tem o mínimo. Tem o É a mínimo. garantia do mínimo. É a garantia do mínimo. É aquilo que eu vinha falando, né? Então existe esse regramento, que é uma lei, né? E aí tem o FONIAGRO, que é onde entra a FUBRA participa, as entidades participam, né? E a próprio Sinditabaco também participa ali dentro. Para sentar e dizer, ó, a regra é essa. Então onde entra a tabela? A tabela é o preço mínimo do produtor, é a garantia do preço mínimo do produtor. Então, antes a negociação era só com uma entidade, que era o Sinditabaco. Então não tinha várias tabelas. Hoje se tem várias tabelas, porque uma determinada safra aí foi sentado para negociar e aí foi alegado que era a formação de cartel, que não sei o que era uma tabela só, só que não. Então aí o que se mexeu no Estado e conseguiram uma normativa dentro da lei para que cada empresa tivesse a sua tabela. Entendeu? Então isso, hoje cada empresa se tem uma tabela. Só que o que acontece agora? Então, se uma dá 20%, a outra dá só 5%, mas o fumo é um só. Sim. O custo de produção... O meu BO1 é diferente do BO1 do Marcelo? Classe é classe, né? Classe. Entendeu? Então isso aí ficou de contramão para o produtor. Teve umas empresas que não deram aumento em algumas classes há tempos atrás Isso. e outras rebaixaram algumas classes. Sim, algumas teve até redução. Redução de preço em algumas classes. Eu não me lembro, faz poucos anos isso, né? Devido a anos, né, de safras, mercado. Então se senta 5, 6, né, várias vezes numa negociação. E aí, dependendo do andamento do mercado, as empresas alegam aquilo ali e em várias discussões e argumentos se chegam a um denominador ali. Aí se aumenta algumas tabelas para algumas classes para se chegar a um protocolo, que aí é onde eu venho com o raciocínio da lei. A empresa que assinar, na verdade todas as empresas deveriam, né, porque a tabela que é assinada, o protocolo, ela é a tabela oficial. Então, até para exportação, isso vale, né? Ó, a empresa tal pagou o produto tal para o produtor tal na tabela oficial, que foi de acordo com os produtores, entendeu? Que quando é negociado lá, as entidades estão representando o produtor. Sim. E aí eles querem uma tabela oficial. Então, hoje só tem uma empresa, a safra de hoje só tem uma empresa que foi acordado, né? Foi definido, então, que se atingisse o custo de produção, seria assinado o protocolo e essa tabela seria oficial. Então, hoje se tem uma tabela oficial. Uma tabela oficial. Mas o que a gente percebe olhando de fora é que tem bastante entidades a favor do fumicultor. O fumicultor está cada vez mais ativo, participativo, né? E mesmo assim tem uma grande dificuldade em avançar nas negociações. Se tu vai comparar, tem mais entidade defendendo, tem mais fumicultor se organizando, crescendo, do que empresas para comprar, né? Parece que do lado dos fumicultores já se tem a maioria, e mesmo assim na hora de negociar tá muito difícil. Sim. Ainda se fica refém das empresas, né? É que as empresas, né, o mercado mundial do fumo, ele é bem complexo, né? Daria uma semana de programa aqui, a gente falando. Vamos voltar, vamos marcar uma próxima pauta. Porque o mercado do tabaco, ele para não dizer o mais complexo, mas ele é um dos mais complexos no mundo em todo, né? Então ele envolve muita coisa. E como se fala aqui em negociação mundial, a gente então pode chegar à conclusão que o tabaco não vai ter fim. Vai ter comércio pro tabaco, porque há muitos anos se fala, né? Não, isso aí não. O produtor pode ficar tranquilo. É que existe, né? Existe campanhas, existem, né, diagnósticos ali da questão contra do antitabagismo, aquela coisa toda. Mas sempre vai ter consumo.
E Pra hoje cana de se açúcar sabe. também, que vai pra E cachaçinha eu ali acho que também. eu aproveitar aqui, ó, de informação, né? A gente não pode dar uma informação, né, concreta mas a gente é só o pessoal pesquisar que vai encontrar. O fumo não é só para fumar. Hoje tem empresas aqui Paula na ainda região, vamos trazer aqui, ó. aqui na região já tem empresa que trabalha com fumo, que compra bastante fumo, e esse ano parece que estão com ideia de comprar mais fumo, que é para a indústria farmacêutica. Então, que eles fazem a extração de nicotina, né? Então, essa nicotina ela é utilizada para a indústria farmacêutica. Então, se tem relatos e artigos aí que são, né, que dá para se ter uma credibilidade, que está sendo usado até na vacina do Covid, é usado percentual de nicotina de tabaco. Então, é uma questão assim, né? Então, não é só o patinho feio. Ele tem coisas. Sim, então, tem um lado... Tudo vai ter E o o seu lado tabaco bom, também seu tem o lado lado social. Quantas regiões, se não fosse o Sim, tabaco, sem não falar, seriam nada, né? sem não, falar nem essa existiriam, questão, né? Não, nem seriam, acreditariam muito atrasada. Isso. Não, e que até hoje não apresentaram nada tão rentável quanto. Não tem. Então, se quisessem extinguir, realmente tinha que chegar. Olha, a sim. quantidade de hectares que tu tem, Sim, para render tanto quanto o tabaco, E o tu deveria sistema fazer isso. ele é muito organizado, né? Muito bem organizado até pelo sinal. É um dos mais Não se organizados vê que outra existe. cultura agrícola que tem a organização que o tabaco tem. Que é onde tu vinha falando, né? São tantos produtores e tantas entidades para poucas empresas. É que poucas empresas aparecem, mas a organização do tabaco ela é muito mais ampla do que a gente enxerga. Ah, com certeza. Então por isso que tem essa organização, né? Então, Sim. e ela gira muitos euros e dólares. E muito, né? E o governo também fatura bem em cima Sim, disso, sem né? falar nisso, né? Sem falar na questão dos impostos, né? Que O governo então ganha nunca. uma boa parcelinha. Se deixasse essa parte com o produtor, né, ficava mais favorável para produzir. Você está acompanhando o programa Fumicultura é Agro com o meu companheiro, parceiro Marcelo Leite e também com o Lindomar Bergman, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Camaquã, Chuvisca e Arambaré. O nosso assunto hoje começou com a compra do fumo no galpão e já avançamos, né? Porque assunto é o que não falta pra gente. Nós temos o patrocínio de Supermercado Lempec. Se você quer economizar, o Supermercado Lempec é o lugar certo aqui em Dom Feliciano. Lidermac, precisando renovar a sua frota de tratores ou implementos agrícolas, a Lidermac Dom Feliciano te espera e tem o que você precisa. Agência Cressol, aquele crédito especial que o amigo produtor rural precisa, a Cressol tem para você. Janovic Materiais de Construção. Vai construir ou reformar? Corre na Janovic Materiais de Construção, que tem preço baixo e atendimento de qualidade, aqui em Dom Feliciano. E na Clínica São Damião tem saúde para todos, com exames e médicos em diferentes áreas. Vamos continuando o nosso programa, então, mostrando que fumicultura é agro, né, Marcelo? Fumicultura é agro, sustenta a nossa região. Aí, olha. Movimenta a nossa região e a gente fica feliz que tem os avanços, tem os percalços, mas o produtor está cada vez mais organizado, não só dentro da propriedade, mas dentro das ações que acontecem em prol do tabaco. Isso a gente fica muito feliz de ver, né? E ele está ficando cada vez mais bem informado. Isso. Desde que ele busca informações certas, né? Tem que ficar atento a isso. A gente já falou também num outro programa aqui das fake news, informações tem bastante, né? Tem. Então a gente sabe que tem existe hoje organizações contrárias, né? Então, por questões assim de informação, né? Porque é maléfico, que é isso, que é aquilo ali. Então, né? Há tempos atrás a gente acompanhou uma pesquisa que foi feita e rodou até um documentário mostrando o lado ruim. Mas isso não pode ser levado avante, né? Quando a gente teve a ideia de criar o programa, né, Marcelo? Um dos objetivos foi, gente, vamos mostrar que o fumo não é ruim, que o produtor de tabaco não é um criminoso, que tem famílias que vivem bem, que são felizes, que gostam de plantar fumo, né? Que prosperam plantando fumo.
E vamos tirar essa imagem ruim, porque já estavam tratando o fumicultor quase que como um criminoso. Sim. Tu planta tabaco, né? Plantar, que eu dizer que Um plantar fumo já nem dá. E muitas vezes até um coitado, né? Um coitado. É. Sendo, por isso que a gente colocou o nome do programa, né? Fumicultura é agro, porque é agro, movimenta tanto dinheiro quanto outras culturas, né? Sim. E quantos entrevistados passaram por aqui que se não fosse o tabaco não teriam chegado onde estão hoje. A maioria, né? Não, mas todos. Todos que passaram por aqui, né? Nossa região, nossa região todos. aqui não vai ter. Então migraram de cultura, tiveram essa oportunidade, mas foi através do tabaco Sim. que conseguiram adquirir o suficiente para poder migrar, para poder ter Ele outra é rentável, alternativa, né? e aqui a região ela é predominante a pequena propriedade, né? Então Isso. não tem como tu, né? Sempre a gente, né, no movimento sindical a gente sempre frisou a questão da diversificação, né? A propriedade não depender de uma cultura só, né? Mas sempre focando aquilo ali que está organizado, aquilo ali que tu tem O carro-chefe, aquilo que tu tem estrutura, né? Tu tá estruturado. Então, hoje a gente trabalha muito a questão do jovem, né? Que é o êxito rural. Hoje se vê muito falar mão de obra, né? Porque aí um dos percalços do tabaco hoje é a mão de obra, que ela é praticamente hoje tem alguma tecnologia, alguma mecanização, mas ela ainda tá devagar ainda porque para pequena propriedade, né? Tem muita coisa manual. Então aquilo ali dá uma visão assim, né, meio sombria ali, que o pessoal meio que se arreda, né? Então o pessoal mais novo ele não vem de uma outra atividade migrar pro fumo, mas quem tá no fumo hoje, né, a maioria dos jovens que tem estrutura estão se mantendo e estão evoluindo positivamente, né, financeiramente. E tudo vai da organização, que a gente sempre fala aqui Sim, também, né, sim. Marcelo? Se tu te organizar com os horários, vai mais cedo, volta mais cedo, tenta fugir do Tudo calor, tem, que nem o tudo. Marcelo, né? Vai de madrugada pra lavoura, no calorão ele tá no ar-condicionado em casa, né? Mas Depois é mas difícil faz voltar parte. pra lavoura de novo, mas... são coisas, Sim, mas faz parte. Mas São- faz parte. são detalhes que cada produtor tem que encontrar na sua propriedade para trabalhar com conforto. Né? Tem a Isso não própria é- época de plantio, nós já tantos falando, né? Que já mudou muito na região, Isso. né? Sim. Hoje, Agora abril tem gente plantando fumo, Sim. né? Tem gente que já deu primeira poda nos canteiros, Já. eu vi o pessoal postando. o famoso no fumo de Face. inverno, né? E que foi o que mais aprovou aqui, foi né? polêmico no início, o pessoal achava, eu não que sei, acreditavam. né? né? Meu Deus. Então, são Paulada, coisas paulada. que se chegou, né? Se chega não é a questão de... Muitos eram o contrário, porque outras regiões que não tinham experimentado eram o contrário a essa antecipação, porque dava um entendimento que ia aumentar o plantio demais, aí ia dar sobra de produto. Então, a questão de mercado, né? Então, Sim. que hoje o produtor tem que estar atento, né? O mercado, ele absorve um percentual ali de produção, né? No momento que aumentou, vai sobrar, né? Ou o comprador, né, o mercado vai dizer, eu tenho bastante, eu vou te pagar menos. Mas o que a gente falou aqui também, que a gente até ficou preocupado lá nos primeiros programas, é que o pessoal migrou para o fumo de inverno em questão da preparação do solo. O solo já não estava mais produzindo bem no verão. É a questão né? de produtividade, né? E muita gente já estava fazendo 2 safras, né? Tava tirando um, já querendo plantar o outro. Esse é um detalhe que o pessoal entendeu que Não que ia dá dar o tiro no pé, né? Viu que não dá certo. E que o pessoal quer fugir do calor, né, Marcelo? Então o pessoal ficou no de inverno e vai ficar no de inverno. Sim. E mesmo que não plante de inverno, ele vai tentar antecipar Vai o outro. antecipar. Vai tentar antecipar. Porque- Mas não Que vai é acontecer de ter as 2 safras, né? Não, Não, sempre não, vai favorecer, porque com essa variedade que ela se adaptou, né? Com o clima mais frio, tu consegue fazer. Mas eu sempre aviso, né? A gente sempre tem experiências, né? Vai ter inverno que não vai ser igual o que a gente passou nos últimos. Então, tá se projetando aí pro ano que vem, pode ser El Niño. Então, El Niño é mais umidade, é mais chuva, e um inverno mais normal. É mais frio, mais úmido. Tem Até 60%. né? no Então, pelo inverno frio, ser o ninho. então, pelo frio, nem tanto problema para esse fumo, mas o problema pra é umidade. muita chuva, sombrio. Então, Esse ano já aconteceu, né? tem Em que estar bastante atento. regiões ficou muita chuva e sombrio e o fumo Já não desenvolve igual. Então, isso são coisas que o produtor hoje Tem que ficar atento. Tem que estar atento, né? Ele tem que ficar atento e ele tem como ficar atento hoje em dia, né? Hoje em dia, Eu essa informação- duvido, né? O produtor que
comece o dia ou termine o dia sem olhar a previsão do dia seguinte. Ah, é bem. Né? Antes de dormir, vamos ver o que marca para amanhã. Muito calor, muita chuva. Hoje em dia a tecnologia tá muito fácil, né? Porque hoje Não, a e gente- ela tá bem assertiva, né? Sim, Dá um não. errinho de cálculo ali, mas... mais ou menos já tem uma noção Já e tem uma não noção, vai né? errar muito feio, não. É uma previsão, né? Uma previsão. E isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Pro plantio de qualquer cultura, não só do Qualquer tabaco, cultura. né? Mas de qualquer cultura. O milho. Recuperou bem o milho depois da chuva lá? Agora tá bonitinho. Agora tá bonitinho. Lá em casa também deu uma recuperada boa. Tava triste, a situação tava dando O pena meu, já. o meu tava aguentando até demais, já tava até me apavorando. Né? Sério, o meu não tava... Super milho do Marcelo. Já ia ter que vir passar receita pra nós aqui. Não, a receita acho que é só sorte. Então uma colaborada e atirou as coisas na hora certa, eu É, a acho. hora certa. Rolada boa. É rolada boa Tá e- certo. E verão é assim, cada localidade é diferente, né? Isso. Numa chove, na outra não chove, numa dá... E assim a gente E a vai. produção de grãos é uma produção que ela é assim, né? Ela tem uma faixa, uma fase dela que tem que chover. Tem no que período. chover. Tem que chover. O milho mesmo, eu não me lembro bem, mas se não me engano, tem uma fase que ele precisa, dentro de 2 semanas, 50 milímetros no mínimo por semana. Teu kit de irrigação, tu usa só pro fumo ou pro milho também? Eu no milho nunca montei. Esse ano nem tenho milho plantado onde tem a irrigação. Nunca montei. Assim, pro milho, né? Até o ano passado eu ia montar, o ano passado, no milho safrinha, só que aí choveu. Choveu. Precisou irrigar. Até né? choveu demais, né? Choveu até demais. Esse é outro assunto, depois que a gente já falou aqui também, pode falar mais, é que não adianta só ter o kit, tem que saber a hora certa de irrigar, É, a né? irrigação Nem não o- é simplesmente botar água. O pessoal Tem dos que ver a dois hora. garotos. E muita confusão da irrigação, porque a irrigação ela é uma coisa boa. Só que os calor que nem deu de 40 graus, 41, 42, nada aguenta. Não vai- Queima. É, Vai queimar. vai queimar igual. Vai queimar. É, o que a gente tava lembrando aqui, aconteceu com os dois irmãos no começo do plantio, que eles perderam uma lavoura toda de beterraba, né? Lembra que eles Eles contaram pra banharam nós ela aqui? com 38 graus de temperatura. Acharam então- que tava ajudando, mas foram lá, dava pra fazer suco de beterraba, sim, né? não Sim. adianta. É, já Então até numa área irrigada tem que saber a época de plantar. tem. Isso. Tudo é informação, Informação. né? Como Troca de usar, experiência, como né? usar, tudo é assim. Lindomar, como presidente, né? Estamos quase chegando aí no fim do programa, falamos já de vários assuntos, além da compra do fumo no galpão, mas como presidente, como tu avalia a principal função do sindicato para os agricultores? Hoje, o sindicato ele é uma ferramenta, né, de lutas, né? Hoje, várias conquistas, né? A previdência, né? Aposentadoria, Outro assunto que dá pano para os manga, né? financiamentos, né? Que hoje tem custeio, financiamento, investimento para compra com juros adequados, né? Ao pequeno agricultor, né? A agricultura familiar. Então, isso tudo foi demanda do movimento sindical, né? Então, sindicatos fortes, né? Atuantes, se reuniram em várias etapas de trabalho e reivindicação que se conseguiu, né, esses benefícios que tem hoje. E aonde também é aquela questão ali de representar, né? Ele está representando em qualquer assunto que vá trazer algum benefício. Né? A Porque é questão do difícil fundo, levar todos os associados para essas Sim, reuniões, mas sim, tem mas um a- representante. E muitas vezes nem é só dos benefícios, é quando vem alguma coisa para prejudicar, né? Também, o agora sindicato vai lá a questão pra... da seca agora, a gente tá dentro e sempre buscando informação e Os levando... decretos foram homologados, né? Essa Sim, questão da os seca. municípios que conseguiram, né, fechou ali o percentual de prejuízo, encaminha para os governos e foi homologado. O ruim é que as ajudas são muito Né? poucas e chegam A né? questão é assim, ó, porque aí, mas por que o Estado, a União não ajudou tanto? Né? Por exemplo, hoje o Brasil, dependendo de União, nós teria mais chance, né? Porque não é praticamente só a região sul que tem com problema. Mas aí, o que eles alegam? A região centro-oeste também tem problema de rentabilidade, por questão de chuva demais. Então, aí, se não entra recurso, da onde eles vão tirar para devolver? Sim. Entendeu? Então, é aquela coisa, se Cada a tua região lavoura não tem a sua produz, perda. o custo já foi feito. Se a tua lavoura não produziu, tu tem que tirar de outro lugar para botar ali. Então, o Estado é a mesma coisa. Então, se existe decreto, aí o Estado agora se comprometeu, né, de prorrogar, né, a questão de semente forrageira, tá se negociando com o troca-troca também, quem pegou semente de milho
naquele município que conseguiu homologar, vai ficar isento, né, então, algum desconto, talvez no Pronaf isso, também. desconto no Pronaf. Esse eu acho que é o que mais ajuda no bolso do Tá produtor, se orientando né? assim, ó, quem vai vencer agora, custeio ou investimento, parcela, conversa com o banco e tenta negociar. Se o município decretou, tenta prorrogar, porque tá se negociando, tanto a nível estadual como nível federal, de ter um benefício lá na frente. Mas aí, mas vai vencer agora minha parcela, vou lá, vou pagar. Aí, se vir depois, perdeu. Pagou, né? Então, tenta negociar com a instituição financeira, tenta prorrogar, porque tem direito. Se o município decretou, eles têm obrigação de tentar negociar. Ou pula 6 meses, ou pula, porque aí depois... Pede um tempo, você vai empurrando, né? É pedir um tempo. Né? Sim. Então, essa é a orientação que a federação passou para nós hoje, que parece que o governador do estado assinou algumas coisas que foi pedido. Não atendeu tudo, mas algumas coisas foi aceito. Então, voltando à questão do sindicato, então está dentro disso aí. E se o agricultor ele está associado ao sindicato, né, o sindicato lá tem o atendimento, tem todo tipo de serviço, né, que ele precisa lá a custo praticamente zero, né, porque ele já paga a mensalidade, não é só aquilo ali que ele está enxergando, ele também tem uma representação lá dentro. Então ele pode ir lá dizer, tá dando um problema em tal lugar, ou, né, tem dificuldade em tal setor, em tal isso, tal aquilo, e levar ao sindicato, o sindicato vai levar à federação, e a federação com certeza tem mais força de levar. Porque representa vários, porque né? não adianta tá só a diretoria do sindicato lá e vou representar quem, né? Então tem que ter participação. Não adianta ter um sindicato de meia dúzia de associado que ele não vai representar. Para ele representar, né, ele tem que estar... E o bom é ter associado participativo, né? Sim, é isso que eu quero chegar. Isso nós já conversamos, Lindomar, que leve demanda até para o sindicato isso, trabalhar em cima. Não, é justamente isso, que cobre o presidente. Porque chega lá, que vai lá e cobre o presidente. Eu sou sócio aqui, tá com um problema. E eu tô com um problema assim, nós temos um problema assim, o sindicato até dentro do município, né? Até dentro do município. Porque para as coisas acontecerem precisa de provocação, precisa de participação, né? Se deixa quieto, fica tudo quieto, né? Porque aí nada acontece também, né? Sim. E aí a gente percebe que às vezes a pessoa... por mais irrisório que seja, que a gente sabe que todos os sindicatos, o valor é irrisório, nós somos sócios aqui em Dom Feliciano, a gente paga muito pouco, né? Mas mesmo sendo pouco, a pessoa... tô pagando, eles que resolvam. O que tinha resolvido. Só que a participação é importante. Né? Só que aí eles vão resolver do jeito e da opinião daqueles que participaram. E que talvez não seja tua, e que tu teve a oportunidade de participar. E não foi. E levou aquela demanda. Não levou a tua opinião, a tua demanda, né? Quando tem qualquer uma assembleia, é muito bom quem puder ir naquele dia lá, né? Isso, porque ali tem vários assuntos. Ali se constrói tudo. Ali se constrói alguma coisa. Muitas vezes as pessoas falam lá sem saber o que realmente está acontecendo, porque não participa. Porque não participa, né? Fica sabendo, ficar naquele microfone sem fio, chega aí aquele associado que tá lá, ok, mas ele não participa, ele também não vai conseguir levar para aquele vizinho dele que não é. Então daqui a pouco fica uma falta de informação. Aquilo que a gente falou no início, né? A informação correta é o que vai construir uma sociedade melhor. Resultado também, uma sociedade melhor. Então... E o que a gente estava falando da seca aqui é que já nos últimos 4 anos consecutivos têm sido feitos decretos. Isso. Então, de alguma forma, os municípios, os estados, eles já podem se organizar, porque infelizmente o clima não está colaborando com o agricultor. E se em 4 anos consecutivos os municípios estão tendo que fazer decretos... abre aí uma brecha, um pedido de atenção para os municípios e para os estados que já tem um plano de ação, né? Porque é uma coisa assim, que se tu sabe que tá acontecendo, que provavelmente ano que vem, tomara que não, mas que tem uma grande chance de acontecer, tu vai esperar toda aquela burocracia, porque quando o resultado chega para o agricultor já está estrangulado. Aí a gente reporta, né? Volta de novo para a questão de legislação. Né? Hoje a vontade é boa, mas tranca na burocracia. Existe uma lei que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquilo outro. Então hoje eu, através do sindicato, né, a gente representa o sindicato dentro do comitê de gerenciamento, comitê de bacia, de gerenciamento hídrico, então, do rio Camaquã, por exemplo, que a região pega o rio Camaquã. Então cada região hidrográfica, né, bacia hidrográfica,
de determinados rios que pegam vários municípios, existe um comitê. E hoje, né, por ser representante de uma categoria, né, que é a agricultura familiar, dentro do comitê, e eu desde 2002, na verdade eu entrei no sindicato por causa do comitê, né, porque eu busquei uma demanda no comitê e que parece que está se projetando, que era uma drenagem no Arroio Velhaco lá. Sim. E hoje está se criando um movimento bem interessante que talvez vai concretizar o que eu busquei lá atrás, em 2002. Sim. E hoje eu sou presidente do comitê. Do Rio Camaquã, que nasce em Lavras do Sul. Ele nasce em Lavras do Sul e desagua na Lagoa dos Patos. Então são vários municípios aí. E a questão que se mais busca é essa, né? Da problema de seca. Então, se tem vários discursos, né? Então, se tu analisar a seca, aquilo que tu falou, se deu 3 anos consecutivos, só vamos apagar o incêndio? Pois é. Sim. Entendeu? Por que tem seca? Não vai considerar sustentável. E no inverno não chove? Nós não temos relatos de enchente em determinados períodos do ano? E aí, quando chega na hora que a gente precisa da chuva, não tem água. Na verdade, teve água, só que a gente não reservou. E aí, a legislação hoje do país, ela não permite reservar água, né? Por questões A ou B, né? Questão ambiental, aquela questão toda ali. Mas por erros, né? Uma vírgula fora do lugar lá, se interpretou de que não se pode construir barragens, né? Açudes tem que ser só em local seco. Só que tu constrói um açude no inverno, vai ter água, se tu construir ele no seco, né? No momento que parou a chuva, que deu, que nem agora, né? Meses sem chuva, não vai ficar nem barro embaixo, entendeu? Então isso não resolve. Então o Estado, ano passado, liberou não sei quantos milhões para fazer esses açudes. Mas vai ver se tem algum cheio esse ano. Não tem. Se tiver, né? dúzia. Então é uma coisa assim, que a gente tá falando público, assim, vai, né? Daqui a pouco vai, chega lá, mas isso que a gente debate lá. E a gente sabe que tem pessoas que, não, mas aí tu não pode fazer um açude num córrego d'água, porque tu vai... Mas existe um impacto? Existe, mas aquele impacto é bem menor. Prejuízo. É bem menor do que o prejuízo para um município, para uma região. E aí, daqui a pouco se tem uma outra alternativa ambiental para compensar, para preservar, existe, né? sabe? Mas aí tranca nas burocracia. Nesse caso, burocracia, né? Então, e esse negócio de meio ambiente é bem complicado. É bem complicado. Então, tá se levantando bastante isso agora, nos últimos. Mas como tu falou, são 3, 4 anos. Aí aí, né, vamos torcer que não morra isso, porque vai vir o El Niño, aí vai começar a chover, esqueceu o projeto, entendeu? Esqueceu políticas públicas para evitar que seca sempre vai ter. O Rio Grande do Sul, principalmente, em ano normal. Né? Que nem os projetos de prevenção a incêndio, prevenção a isso, prevenção aquilo. Agora tem que fazer um trabalho preventivo. Tem que fazer um trabalho preventivo, uma questão assim, reservar água, porque a gente tem água. Quantos milímetros, bilhões de litros de água cruza no inverno, né? Nesses arroios. E agora a gente não tem água. Passa. Né? Passou. Vai né? para algum lugar, né? Então a gente conhece outras regiões aí que é bem mais sacrificante que aqui. Então a gente sabe, né, que o pessoal tem que ter que mudar os animais de região porque não tem água para beber. Então, quantos morrem de sede que a gente vê isso também, é bem complicado, né? E aí cruza um rio pertinho. Se falta água para tomar, falta água para produzir alimento também para esses animais e até para comer também, né? Para os seres humanos. Bom, gente, deu assunto aqui para mais de um programa, né? A gente pulou de um para o outro, mas foi muito produtivo. Gostei muito da participação do Lindomar, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Camaquã, Chuvisca, Arambaré. Volte sempre, porque deixou várias brechas aqui para novas pautas, né, Marcelo? Dá para fazer muitos programas aqui com o Lindomar. E a gente espera que você também tenha gostado. Curte, comenta, compartilha, diz aí o que você achou, marca os seus amigos aí no nosso programa. E como a gente sugeriu ali no começo, fala aí pra gente qual o valor que você acha que seria justo pelo fumo hoje, pelo BO1, né, que você gostaria de receber. E o que você acha sobre a compra do fumo no galpão? Acha que vai ser bom, que vai ser ruim? Dá a sua opinião aí pra gente. Por hoje era isso, né, Marcelo? É isso aí.
Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até um próximo Fumicultura é Agro. Encerramos aqui com o patrocínio do Supermercado Lempec, Lidermac, Agência Cressol Dom Feliciano, Janovic Materiais de Construção e Clínica São Damião. Valeu, Lindomar. Até uma próxima. Até uma próxima, então. Já agradece a oportunidade.